Afinal, quem venceria? Goku Super Saiyajin 4 do GT ou Goku Super Saiyajin God do começo de Dragon Ball Super? Eu lembro que quando lançou Dragon Ball Super, quando começou a lançar Dragon Ball Super, todo mundo se perguntava isso. O Super Saiyajin God, ele é mais poderoso que o Super Saiyajin 4? E essa discussão existe até hoje. Quem realmente é o mais poderoso? Você vai saber nesse vídeo. Mas antes, eu quero desejar um Feliz Natal atrasado para todos vocês que acompanham o canal e um Feliz Ano Novo também. Dia 27 de dezembro está sendo feita a gravação desse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreva no canal se não for inscrito, para me continuar trazendo mais vídeos e vídeos de Dragon Ball. Dito isso, bora lá. Bom, pessoal, eu tenho que deixar uma coisa pré-estabelecida para não ter falsas interpretações ao vídeo. Primeira coisa, o Goku Super Saiyajin God que a gente vai analisar é do começo de Dragon Ball Super. Como os multiplicadores do Super Saiyajin God provavelmente é muito maior do que o do Super Saiyajin 4, e como o Goku, ao decorrer de Dragon Ball Super, ele aumentou muito o seu poder base, se a gente usar o Super Saiyajin God do Goku atual, não tem luta, simplesmente não tem luta. E o Goku Super Saiyajin 4 que a gente vai analisar aqui é o Super Saiyajin 4 do GT, e a gente pode colocar alguns elementos tanto utilizados em Dragon Ball Xenoverse, que é um jogo, e Dragon Ball Heroes. Mas aí você pode falar, pô, mas não é canônico. Sim, é verdade, não é canônico, mas o Dragon Ball GT também não é. Então a gente vai ter que utilizar todas as interpretações do Super Saiyajin 4 nesse vídeo, tá bom? Porém, sendo canônico ou não, a linha de Dragon Ball GT existe. Dito isso, bora começar a análise. Primeira coisa que a gente vai analisar é os multiplicadores e a forma base. Vamos começar com o Super Saiyajin God. O Super Saiyajin God analisado nesse vídeo tem como forma base o Goku do final de Dragon Ball Z. Ou seja, Goku base do começo de Dragon Ball Super é equivalente ao Goku base do final de Dragon Ball Z. É mais ou menos isso. E os multiplicadores do Super Saiyajin God não tem um número oficial, é especulativo, assim como o do Super Saiyajin 4. Porém, os multiplicadores do Super Saiyajin God é muito alto, dá pra gente fazer esse cálculo. Porque o Goku Super Saiyajin 3 ele não conseguiu fazer nada contra o Bills, ele foi totalmente destruído com apenas um golpe. E com o Super Saiyajin God, por mais que ele não tenha batido de frente com Bills, com poder total de Bills, etc, mas ele conseguiu minimamente lutar, conseguiu trocar golpes com Bills, conseguiu uma luta decente com o Bills. E como seu poder base não era tão grande como o de Dragon Ball GT, que a gente já vai falar daqui a pouco, a gente pode concluir sim que os multiplicadores do Super Saiyajin God é maior. Mas enfim, agora vamos falar do Goku Super Saiyajin 4 do GT. O Goku Super Saiyajin 4 no GT, na sua forma base, ele já é mais poderoso que o Goku Super Saiyajin 3 do final de Dragon Ball Z. Ele treinou anos ali com o Ubi, então a sua forma base aumentou muito. E os multiplicadores do Super Saiyajin 4 é muito controverso também. Dizem que ele é 10 vezes mais forte que o Super Saiyajin 3. Como o Super Saiyajin 3 aumenta 400 vezes a forma base, o Super Saiyajin 4 multiplicaria a forma base em 4.000 vezes, que é simplesmente absurdo. E é por isso que é tão equilibrado esse combate, pessoal. O Goku Super Saiyajin 4 do GT, ele tem uma forma base muito superior ao Goku base do começo de Dragon Ball Super. E alguns podem falar, ah, mas o Goku God tem o Ki Divino, então ele vence. Não, não é bem assim não, pessoal. O Jiren, ele não tem o Ki Divino e ele bateu de frente com o Goku usando uma técnica dos anjos. Ou seja, Ki Divino automaticamente não te faz vencer nenhuma luta. Agora vamos analisar transformações de cada um e que cada transformação tem de bônus nessa luta. Vamos primeiro agora com o Super Saiyajin 4. O Goku do Dragon Ball GT domina totalmente o Super Saiyajin 4. E o Super Saiyajin 4 é uma transformação que não gasta praticamente nada de energia. Ou seja, é uma transformação totalmente versátil. Muito poderosa que não gasta quase nada de energia. E por que o controle na transformação é importante? Eu vou explicar pra vocês. Se a gente analisar o treino que o Goku fez lá na Saga Cell, controlando 100% do Super Saiyajin, mesmo não aumentando tanto seu Ki, foi muito mais consistente na sua luta contra o Cell. O treinamento dele funcionou melhor do que o treinamento do Vegeta. Então o controle é muito importante. Sem contar que o Super Saiyajin 4 tem outras técnicas muito interessantes também. Por exemplo, Kamehameha 10 vezes aumentado. O Goku Super Saiyajin 4 do GT ele é muito subestimado. Vamos falar do Super Saiyajin God agora. Super Saiyajin God não tem tantas técnicas, porém tem algumas coisas muito interessantes. Assim como o Super Saiyajin 4, o Super Saiyajin God não gasta quase nada de energia. E não faz tanto sentido o Goku não usar tanto o Super Saiyajin God, porque o Super Saiyajin God ele é uma transformação tão forte, tão poderosa que não gasta quase nada de energia, cara. O Goku do início de Dragon Ball Super não o controla com perfeição, o que é totalmente normal, afinal foi a primeira vez que ele ativou ali, né? Bom, chegou a hora da gente colocar os dois frente a frente, colocar feitos e decidir quem realmente venceria essa luta. No jogo Dragon Ball Xenoverse, existe uma missão que acaba sugerindo que o Goku Super Saiyajin 4 do GT tem um poder equivalente ao Super Saiyajin God do começo de Dragon Ball Super. E faz muito sentido, cara, porque as duas transformações são bem parecidas. Eu diria que o Super Saiyajin 4 é o máximo que um Saiyajin consegue chegar, sendo um mortal, não tendo Ki Divino. E o Super Saiyajin God é o início do Ki Divino. Mas como eu disse anteriormente, só por ter Ki Divino não faz você ganhar automaticamente. Tem que analisar tudo isso. Feitos do Super Saiyajin God. O Super Saiyajin God tem feitos incríveis, que talvez sejam um dos feitos mais citados nas batalhas que eu coloco aqui no canal, para comparar o nível de poder dos personagens de Dragon Ball Super, que são
muito poderosos, né? O Goku Super Saiyajin God na sua luta contra o Bills estava praticamente destruindo o Universo 7. O Universo 7, ele não é só o universo em si, existe o mundo espiritual também. Na trocação de golpes entre Goku e Bills, os dois estavam destruindo o universo apenas com o impacto dos seus socos, o que é um feito de força extraordinário, cara, extraordinário. Sem contar que ele conseguiu repelir um ataque de Ki do Bills, o deus da destruição, um dos personagens mais poderosos do Universo 7, se não for o mais ali tirando o Whis, né? Então, tanto em força, tanto em resistência, o Goku do Super Saiyajin God é muito poderoso, cara. Porém, o seu adversário é tão poderoso quanto. O Goku Super Saiyajin 4 do GT é um dos personagens mais subestimados de Dragon Ball, posso dizer isso com toda certeza. O Goku Super Saiyajin God conseguiu sobreviver a ataques do Omega Sharon. O Omega Sharon, ele estava destruindo o Universo 7 também, mas só com a sua mera existência, sem luta, sem golpes físicos, apenas com a sua própria existência. Obviamente não era uma destruição imediata, mas ele estava destruindo o universo. A sua existência destruiria o universo, só do cara existir. E o Goku Super Saiyajin 4 conseguiu resistir golpes dele. Então realmente o Super Saiyajin 4 do GT é tão poderoso contra o Super Saiyajin God, sim. E se a gente analisar o anime de Dragon Ball Heroes, por mais que não seja canônico, reforçando mais uma vez, não é canônico, mas como a linha do GT também não é canônica, a gente precisa analisar o que o Super Saiyajin 4 tem. Lá, o Goku Super Saiyajin 4 luta de pau a pau com o Goku Super Saiyajin Blue. Só que a gente tem que fazer duas considerações. Aquele Xeno Goku talvez seja um dos Gokus mais apelões da história de Dragon Ball, né? Pra quem não sabe, aquele Goku ele é um patrulheiro do tempo, então ele tem muito mais tempo de vida, a forma base dele deve ser absurda. Então por isso que bateu de frente, né? Porque o Super Saiyajin Blue, ele tem um multiplicador muito maior do que o Super Saiyajin 4, isso é óbvio, tá? Mas enfim, quem venceria? O auge do instinto Saiyajin mortal, o Super Saiyajin 4, ou o início do Ki divino, o Super Saiyajin God? Muito provavelmente o Super Saiyajin God iria começar batendo muito no Super Saiyajin 4, como foi no começo da sua luta contra o Bills. O Super Saiyajin God começou muito bem na luta e começou até pressionando o Bills, né? O Bills não estava lutando a sério, mas até começou pressionando ele. Porém, aos poucos, o Super Saiyajin 4 iria começar a equilibrar a luta, não só pela sua experiência absurda. A gente tem que lembrar que o Goku Super Saiyajin 4 do GT tem uma experiência, um QI em batalha muito maior do que o do Super. Não porque Dragon Ball GT seja melhor, tá, pessoal? É porque aquele Goku viveu mais, tá? Se ele viveu mais, treinou mais, aprendeu mais. Enfim, lógico. Mas o vencedor da luta, com certeza, é o Super Saiyajin 4 do GT. O Super Saiyajin 4 do GT não só tem uma forma base muito mais poderosa do que o Goku do começo de Dragon Ball Super, como ele também tem mais controle da sua transformação. Se a gente fazer um multiplicador básico, modesto, bem conservador até, o Super Saiyajin 4 do GT aumenta 4.000 vezes a forma base. E se a gente considerar que o Goku do GT tem 400 vezes mais força no mínimo do que o Goku do começo do Super, juntando com o multiplicador de 4.000 do Super Saiyajin 4, isso iria sim equilibrar essa luta. E o Goku God, como não tem técnicas diferentes como o Goku Super Saiyajin 4 do GT, como não teria praticamente o mesmo QI em batalha, porque como o Goku do GT ele é mais velho, ele vai ter mais QI em batalha, ele viveu mais, ele adquiriu mais experiência, inclusive ele adquiriu novas técnicas, como o Kamehameha 10 vezes aumentado. Mas o Super Saiyajin 4 não vence automaticamente porque ele é mais forte, ele vence porque ele é mais completo. A gente sabe que o Goku Super Saiyajin God tem um teto muito maior, ele ficou muito mais forte em Dragon Ball Super. A gente pode até ver o Goku usando o instinto superior misturado com a transformação de Super Saiyajin God na luta contra o Granular. Isso é indiscutível que o Super Saiyajin God tem um teto muito maior, mas se a gente comparar com o Goku Super Saiyajin God do começo do Dragon Ball Super, o Super Saiyajin 4 ainda leva. Sem contar também que o Super Saiyajin 4 ele é comparado ao Super Saiyajin Blue. Como a gente não tem jogadores oficiais, eu não vou forçar o Super Saiyajin 4 ao Blue. Eu acho que não, tá? Mas ao Super Saiyajin God dá. Mas e aí? Você também acha que o Goku Super Saiyajin 4 do GT venceria o Goku Super Saiyajin God do começo do Super? Deixa aí nos comentários, né? Deixa os seus argumentos também, vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. E como eu disse anteriormente, pessoal, feliz ano novo, o último vídeo do ano, 2026, ano da vingança. Vamos conquistar tudo até lá, hein? É isso aí, galera. Valeu, falou, abraço, fui!